João capítulo 17, versículo 20 ao 24. João capítulo 17, versículo 20 ao 24. Acharam? Está escrito assim a palavra do Senhor. Achou? Está tranquilo? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam como um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que em mim me destes, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e quem tens me amado a eles como tens amados a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Amém? Amém. Glória a Deus, poderes assentar. Pai amado, Pai querido, tua palavra foi lançada, meu Pai, tua semente foi lançada. Pai, agora convém que eu me cale e tu me fales, que tu me use como atalaia, meu Pai, que ninguém aqui veio ouvir assim diz o pastor, mas assim diz o Senhor, e que o Senhor possa falar nas nossas mentes, nos nossos corações, e que essa palavra seja rema, uma semente para usar em todas as nossas vidas, em todos os nossos momentos. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, esteja conosco, meu Pai, não só hoje, mas para todo sempre. E através dessas palavras, meu Pai, somos um e temos que ser um em Ti, Pai, porque não existe um Deus igual a Ti, e só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, em tudo, Pai, porque nós somos carentes de Ti, Pai, carentes de todas as coisas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu gosto de fazer, primeiro nós vamos situar o que está acontecendo aqui. Não é bom você ler sem você saber o que está acontecendo. Aqui, Jesus já havia feito a ceia, já era o último momento dele aqui com os discípulos, e Jesus começou a falar, porque ele começou a preocupar com aqueles que iam ver, porque eles não estavam ainda totalmente preparados para o que ia acontecer. Eles não estavam preparados para ir ver aquele mestre deles sendo crucificado, aqueles mestres deles a qual eles colocaram toda a sua fé, a sua força. E Jesus, preocupado com isso, começou, através do versículo 14, falar: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, também crê em mim. A casa de meu Pai há muitas moradas. Ele já estava avisando: vou subir, mas tenha força que eu estou contigo. E Jesus foi e começou também a falar com os discípulos sobre as coisas das últimas instruções deles, como eles deviam agir, como eles deviam ser. E Jesus foi explicando a cada um deles, até chegar no versículo 17, que é o versículo que ele começa agora a orar ao Pai. Muitos teólogos falam que essa é a oração sacerdotal de Jesus, oração do sumo sacerdote, que ele começa essa oração falando do Pai, pedindo por ele, orando por ele, e logo depois ele começa a falar dos discípulos, orando pelos discípulos, para que eles não saiam do mundo,
para que eles não venham cair nas coisas do mundo, para que eles venham entender como Ele foi e para que eles sejam como Ele. Jesus agora faz essa oração para mostrar para eles ouvindo essas orações, mostrar para eles que Ele estava com Ele, como o Pai estava com Ele. Aí Ele começa a falar de unidade, de ser um. Jesus queria que esses que estavam com eles fossem a mesma pessoa como Ele e o Pai é. Jesus queria que esses discípulos tivessem a capacidade de entender que quem está do seu lado é igual a Ele, que é igual a Cristo, que é igual ao Pai, sem diferenças. Jesus estava começando a mostrar para eles: olha, vocês estão saindo, mas vocês têm que ser igual a mim, porque eu mostrei o caminho. Seja igual a mim. Jesus estava querendo que a manifestação dele fosse a manifestação seguida agora, porque Jesus já estava dando a comissão para eles de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas pregar o Evangelho não é só falar, pregar o Evangelho é ter Cristo no coração. Se tendo Cristo no coração, você tem Deus no coração. Jesus estava mostrando para ele que toda a obra que Jesus fez, agora eles estavam fazendo. Muitos aqui acham que a obra de fazer milagre, a obra de falar em línguas, a obra de fazer as coisas é essa a obra maior. Não, a obra maior é a obra de ganhar servos para Deus, ganhar pessoas para Deus. É que Jesus veio por causa de quê? Porque se você pegar o Velho e Antigo Testamento todo, Deus pegou. Eu estou saindo fora do que eu escrevi, do que eu estudei, mas amém. Mas Deus pegou Abraão e falou: Abraão, eu gostei do seu jeito, você crê em mim, você tem a fé em mim, eu vou fazer de ti uma nação que vai mostrar para as outras nações como é ter um Deus e que Deus é esse que Ele é, que vocês têm no coração. Mas você pega o livro de Gênesis, você vai ver Abraão fazendo tudo que o pai quer, mas mesmo assim vai começando a ter coisas de homem no meio. Não era para esperar o filho da promessa, já te deu um que não era para ser, e virou inimigo dessa nação. E a família de Ismael era uma família, de Esaú também era outra família. Por que Deus colocou isso? Porque eles já estavam saindo fora do propósito. E começou esse povo passar e crescer através de Abraão. Começou a vir seus filhos, Jacó, Esaú e Isaac, Esaú e Jacó. Perdão pelo trocadilho, troca. Mas aí esse povo foi crescendo. E foi crescendo, mas Deus ia preparar esse povo. Mas como é que Ele ia preparar esse povo? Primeiro, eles foram escravos no Egito. Eles passaram o que sentiram no mundo. Não só escravo, irmão, mas Deus estava mostrando para eles tudo que tinha. A idolatria, o povo do Egito idolatra muitos deuses. Muitas coisas que aconteciam no Egito, o povo via. É tanto que quando Moisés saiu lá do monte, Deus mandou ele descer, porque eles mandaram fazer um bezerro. Por que eles mandaram fazer um bezerro? Que a mente deles ainda estava no Egito, estava com os deuses de lá. E Deus, levando eles no deserto nessa caminhada, para que eles vinham entender, foi dando a lei para eles, foi falando: olha, assim que eu quero, é assim que eu sou, assim que eu quero. E você vai anotar as leis morais, as leis sacrificiais, as leis de todas as coisas que Deus começou a colocar para esse povo. Como a irmã mesmo, Maria de Lourdes, falou sobre a questão de, olha, honrar pai e mãe, você será abençoado.
muito abençoado, viverá muito nessa terra, viver sobre bênçãos. Ela também contou aqui no seu testemunho coisas que você vê, se você não tiver focado em Deus, você não estará fora do âmbito deles. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque o povo de Israel descobriu tudo de Deus, estava tudo com Deus, mas eles começaram a desviar. Aí passaram Moisés para Josué. Não vou contar a Bíblia toda não, eu só estou resumindo que Deus mandou resumir. Josué era servo de Deus, ficou, e Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo que a irmã Nunes falou aqui, eu e minha casa, porque eu não vou desviar onde vocês estão querendo desviar. E ele foi largar, ele morreu. Cadê o povo? O povo começou a sofrer. Aí você vai ler livros de Juízes, sofrimento, livros de Samuel, sofrimento, livros de Reis, sofrimento, livros de Crônica, que um é parecido com o outro, é só diferença, sofrimento, livros de Neemias, livros de Isaías, livros dos profetas, tudo sofrimento, porque esse povo não entendeu quem é Deus. Até que o filho desceu e veio mostrar: o caminho é esse. E o caminho que ele mostrou era um caminho de amor, um caminho de obediência, um caminho fácil. Não é difícil, porque o caminho de Deus não é difícil. Basta você ser amável e obediente. Você não precisa muita coisa. A irmã Luiz foi muito feliz em falar: se você é obediente a Deus, você é obediente a Ele, você é filho dele, você continua com Ele, e Ele tem por obrigação, que Ele sabe muito bem, Ele te protege, Ele acampa anjos em sua volta a te proteger. Mas voltando à palavra, Jesus agora já tinha mostrado para esse povo que, olha, vocês não entenderam o que é amor, agora eu vou entender, vou te mostrar que o caminho que eu deixei para vocês é um caminho em que vocês têm que ser igual a mim, que eu fui igual ao Pai. A visão que hoje nós temos era a visão que Deus queria no passado e hoje é no presente. Nós precisamos enxergar Cristo como Deus é. Que Jesus estava falando sobre isso logo também nesse versículo, também no versículo 3, ele fala sobre a vida eterna. Porque se a gente seguir esse mandamento, a gente recebe a vida eterna. Jesus queria que todos fossem parecidos, porque Ele, como o Pai queria que o povo de Israel fosse parecido com Ele, assim também Ele queria que nós, ou Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. O mais engraçado dessa parte toda, chegando na parte onde eu li, é que depois de Jesus ler sobre todos eles, Ele começa a enxergar a nós. Ele começa a ver cada um de nós que ia passar no momento que falava assim: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas aí ele vai começar, Jesus tem essa oração, falar assim: olha, se você me aceitou, eu quero estar dentro de você como um Pai é. Jesus quer que todos os seguidores venham ter amor, venham ter carinho, venham ter como o Pai é com cada um. Mas seja obediente como Ele foi, obediente até receber, como Paulo fala, até receber morte de cruz, que é uma morte tremendamente cruel. Porque se você corta a cabeça, decepa a cabeça, na hora que você já foi embora, que era uma morte que tinha. Se a espada te fura, muitas vezes você vai, morre.
Mas lá na cruz não, lá na cruz ele ficou pendurado com os ossos, com os corpos, com os nervos todos doloridos, todos machucados, todos dilacerados e sem pecado nenhum, mas carregando o pecado de todo mundo. Cada dor que ele sentia ali era o pecado de cada um de nós. Era um pecado que cada um de nós temos. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos brigar com essa perfeição. Aí Jesus começa a falar sobre essa questão de ser a unidade. A partir dessa unidade é que começa o cristão, o evangelho funcionar. Se nós não somos um com o outro, não tem como o evangelho crescer nas nossas vidas. Deus deseja que seus filhos estejam unidos em amor, que seja identificado esse amor como o amor de Deus, de Cristo, com obediência. Jesus estava mostrando que para ter essa glória do Senhor, a gente precisa ser unido, a gente precisa ter unidade. Agora eu quero falar para vocês, existem duas coisas que as pessoas confundem, principalmente nós evangélicos: juntar e unir. Muitas vezes nós estamos aqui todo mundo juntos, mas Deus não quer só a gente juntos, Deus quer a gente unidos. Deus me deu até uma coisa engraçada, vocês até vão rir. Deus começou a me lembrar da salada. Você vai fazer um prato de salada, você pega a batata, pega a cenoura, pega tomate, pega tudo e vai colocando dentro da salada, num recipiente. Você junta tudo, mas cada sabor, cada jeito, cada forma está lá. Se você não come batata, você separa a batata da salada, né, dona Maria de Lourdes? Se você não gosta de cenoura, você separa. Se você não gosta de cebola, você separa. Mas está tudo junto. Muitas vezes as coisas estão acontecendo aí, cada um está dentro da igreja e está achando: eu sou dentro da igreja, eu sou da igreja, eu posso ser assim. Eu estou junto. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer nos unir. Mas unir de que forma, pastor? Olha para você ver uma coisa. O brigadeiro, você pega o leite condensado, pega a manteiga, né, e o chocolate, coloca tudo no fogo e vai misturando até aquilo tudo virar um só gosto. E ninguém ali, quando come brigadeiro, sabe que tem manteiga. Ninguém ali que come brigadeiro sabe que tem leite condensado. Mas o gosto é tudo de um só, de brigadeiro. Olha que Deus me levou. Mas é assim que Ele quer que a gente seja. Ele quer que a gente seja um, como Ele é com o Pai. E ser um é isso, não é juntar, não é todo mundo ser igual e ser do meu jeito. Paulo, em Efésios 6, Paulo fala uma coisa muito interessante que eu quero passar para vocês. Efésios 4, 22, deixa eu ver. Está escrito assim que Paulo botou para nós, ó, Efésios 4, 24. E vos revestivos do novo homem, que segundo Deus é criado com verdade, justiça e santidade. Porque deixai a mentira e falar a verdade, cada um o seu próximo. Mas o 22 ele fala, vamos tentar no 22 que é mais fácil, que eu me perdi aqui. 22, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências dos enganos, e vos renovei no espírito de vosso
sentido. Revista-se do novo homem. O que Paulo estava falando, que Jesus estava querendo falar, que não adianta a gente ser o que nós somos, se nós não estivermos unidos em um só, se nós não fôssemos um como Ele é. Ele quer que a gente, como igreja, a gente seja igual. Ele quer que a gente, como igreja, que a gente seja visto lá fora como igual. Em Atos 2, 44, a Bíblia fala que a igreja vivia em comunhão um com o outro no partir do pão, e que os ganhavam, os outros vinham e ganhavam. Em Antioquia, eles começaram a chamar de cristão por causa do jeito deles, da forma deles. Não é meu jeito, não é seu jeito, é Cristo em nós. Se a gente não for unido, esquecendo do nosso lado, nosso velho homem, esquecendo das outras coisas para trás e unido, nós não vamos apresentar, porque o povo aí fora, ele vai olhar seu defeito, ele não vai olhar sua qualidade. Mas se todo mundo for igual a Cristo, em amor, em obediência, eles vão falar: esse aí é cristão, esse aí é de Cristo. E é muito mais fácil você ganhar, porque o cara vai ver que você é diferente. Mas se você carregar o velho homem e estiver aqui dentro como um velho homem, fazendo as velhas coisas, as mesmas coisas, você está numa salada com o seu sabor separado dos outros, e não é isso que Deus quer. Eles querem que nós sejamos unidos, em união. Eles querem que a gente pense em comum, todo mundo em comum, com amor em cada um, com carinho em cada um. Mas como nós vamos ser um, se a gente tem esse pensamento? Jesus está orando para nós, para que nós botamos na nossa consciência que a unidade faz parte das nossas vidas. Se Ele está dentro de você, você tem que refletir Ele. E seu irmão que está do seu lado, que também professa Jesus, ele tem que refletir também, para que os outros aí fora saibam que existe um Deus. Como a irmã Maria de Lourdes usou, até essa palavra veio bem junto, porque Deus sabe o que Ele fala. Como ela falou aqui mesmo, ela e a filha dela, elas têm Deus no coração. E aquele indivíduo, ele viu Deus no coração. Porque é assim que Jesus quer. É assim que Jesus gosta. É assim que Jesus coloca. Coloque isso no seu coração, irmão. Não é seu jeito. Não é seu jeito. Não é de como você é, mas como Jesus é com você. Você tem que ser com os outros. Isso é unidade. Isso é união. Isso é evangelho. Ame. Mostre para os seus outros. Mostre para quem está aqui dentro. Mostre para quem você é. Que você ama. Eu quero deixar essa canção para que vocês, quando ouvir ela, vocês lembrem de que Deus falou com vocês hoje. O que Deus quer de vocês hoje. Essa música, esse cantor Fernandinho, ele estava talvez pensando isso que eu pensei, na unidade dos irmãos, como os irmãos querem. Como os irmãos devem ser.
amor, eu tô saindo para ir embora para me encontrar o Eu quero que vocês prestem atenção na letra dessa música. Essa canção fala tudo sobre essa união. A gente tem que ser um. É isso que Cristo quer, é isso que Ele orou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se coloque de pé, coloque a mão no seu coração, eu quero orar para vocês. Logo depois nós vamos fazer a ceia. Glória a Deus, obrigado, Deus, muito obrigado, ai Deus.